Olá, buscadores! Estamos no capítulo 12 do livro Os Prazeres da Alma. Compaixão. Vamos ver que potencial é esse que nós trazemos e como podemos expandir ele cada vez mais dentro de nós. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Compaixão, ele traz ali que seria uma breve definição, né? Manifestação de um coração aberto. Pura e simplesmente isso. Por que ele traz ali beatificar, né? Ele por causa do termo bem-aventurado, que do latim beatus, de onde vem o termo beatitude, que é felicidade eterna, gozada no céu pelos santos. Felicidade, feliz, felicidade serena, sem inquietações. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí o porquê do bem-aventurado, né? Da felicidade. Beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosas as pessoas felizes. Ah, mas tem os sofredores também. Sim, eles também são bem-aventurados. E isso a gente vai ver. Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade, ou para alcançar uma vida plena. E também, outro trechinho que o livro traz, a maior felicidade em dar do que em receber. Isso tudo a gente vai ver no decorrer dos slides. Lembrando que são trechos do capítulo inteiro sobre compaixão que o livro traz. Compaixão está associado à empatia. No entanto, empatia não é medir, comparar a dor do outro, a situação do outro com a nossa. Ou julgar alguém por nós. Não é julgar que tenha o mesmo tempo de sofrimento que a gente. Ah, eu também passei por isso e eu superei em tanto tempo, eu fiz tal coisa e deu certo. Não é, eu estou comparando, eu estou medindo, eu estou julgando. Então eu começo a distribuir receitas para determinadas dores. É um erro que a gente pode cair. Ou a pessoa tem que ter a mesma reação que a gente teve. Ah, não, mas isso não é nada. Não medir a dor do outro, ser indiferente, dizer que depressão é falta do que fazer. Porque eu não tive depressão, eu não sei a dor que é, então eu digo que depressão não existe, ou que é falta do que fazer, ou que é uma invenção. É eu determinar a quantidade de dor, a dor do outro. É como se não dá nem para comparar a dor. Mesmo tendo o mesmo problema, a mesma depressão. Eu tenho depressão, outra pessoa também tem, então a gente tem que ter as mesmas reações, o mesmo tempo, e não é assim. Não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando seu sofrimento. A ajuda sapiencial é aquela que permite que a pessoa à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. É muita informação num slide só. Aqui ele diz que não existe receita pronta para nenhuma dor, para nada, não existe receita pronta. Cada pessoa é um ser, é uma essência, tem uma história, tem um contexto.
Se eu fiz assim, tu também tem que fazer do jeito que eu fiz, que vai dar certo. Cada um tem um tempo, cada um tem um ciclo, cada um tem um amadurecimento apropriado a cada situação, a cada época. Ninguém é igual, não adianta, não tem receita. E o ser, ter compaixão, como diz aqui no slide, é eu simplesmente me colocar ao lado da pessoa e me colocar à disposição da pessoa. Simplesmente isso. É eu reconhecer que ela está com dor, que ela tem um problema e eu me colocar ali. O que eu posso fazer para te ajudar? Tu quer que eu faça alguma coisa para ajudar? É isso que a gente está entendendo aqui com a leitura. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Aqui entra a situação, né? Pais e filhos, é eu que sei tratar a pessoa, eu que sei fazer o chá que vai melhorar a gripe dele, faz essa receita aqui que vai dar certo, me dá o teu nome aqui que eu vou colocar lá nas minhas preces, lá no meu centro espírita que vai dar certo. E eu não tô, e ao fazer isso, eu não tô me dando conta que eu tô sendo arrogante, que eu tô sendo orgulhosa, porque eu tô sem querer me colocando numa posição de salvacionista, numa posição de quem sabe a receita, sabe o que tem que fazer, e esquecendo que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e não é assim, como a gente viu antes no slide anterior. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, porque cada um que está aqui nessas imagens, aqui essas pessoas, cada um tem um Deus dentro de si, tem a sua essência, é um espírito milenar. E quando eu venho com uma receita, eu estou ignorando isso. Eu estou ignorando que ela dentro dela tem potencial para superar as suas dificuldades. E que o meu lugar ali, de compaixão, é lhe dar apoio, é lhe lembrar disso. Que ela é um ser divino, que ela é a filha de Deus e que ela vai superar no tempo dela e que eu estou ali. Quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos, porque eu me coloco nessa postura arrogante, nessa postura orgulhosa de achar que é eu que sei qual receita, qual solução para tal situação, para tal problema. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, de pensar e de agir. Se a pessoa quer gritar, quer chorar, é a reação dela. Cada dor é uma dor, cada reação é uma reação, né? Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser a sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar um momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. É estar do lado. A pessoa, às vezes, vai ter momentos em que a pessoa não quer conversar, não quer falar, e a gente tem que respeitar. E se colocar, sabe o meu número, sabe onde é que eu tô disponível, o momento que tu precisar, a hora que tu precisar, pode me chamar. É isso, é se colocar à disposição. Tem uma tribo, não lembro se é da África, não lembro se é Ubuntu, mas eu sei que quando alguém dessa tribo faz algo de errado, um ato errado, falho, eles chamam essa pessoa, colocam no centro da roda e todas as pessoas da aldeia, da tribo, fazem um círculo em volta dessa pessoa e começam a cantar a música
dessa pessoa. Cada pessoa dessa tribo tem uma música própria. Uma música que foi dada pela sua mãe na sua gestação, se não me engano. E durante a vida se cantam essas músicas, cada um tem a sua música. E aí quando essa pessoa faz um ato errado por minutos de uma vida inteira, a aldeia toda se reúne, canta essa música, canta o seu nome. Para que isso? Para que essa pessoa lembre que ela não é o ato, aquilo que ela fez por alguns minutos errado. Ela não é aquilo ali. Ela é muito mais, ela é uma essência divina, ela é um ser divino. E o que eles estão fazendo ao cantar o nome dela, ao cantar a música dela? Eles estão fazendo com que ela se lembre quem ela é, na verdade, que está lá dentro dela. Fez errado? Fez. Mas lembra que tu não é isso, que tu é muito mais, que tu é um ser divino. Volta a ser aquela pessoa que todo mundo conhece, aquela pessoa do bem. Então, mais ou menos isso, a compaixão. É tu, a pessoa tá sofrendo, tá com algum problema, é tu, ou não tá com problema, tá convivendo com as pessoas e as pessoas gostam de estar contigo porque tu aceita e respeita o jeito que elas são. O grande pecado que ocorre nos dias atuais entre os povos e raças e da mesma forma em todas as áreas dos relacionamentos humanos é a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. A insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais, porque ela corrói e destrói o modo solidário de se viver, não só em família, mas também em sociedade. Está acontecendo a guerra lá, em outro continente, não é comigo, não me interessa. Tá, o Covid começou lá na China. Ah, é lá na China. Aí, quando veio para o Brasil, ainda está longe. Quando veio para a cidade, ainda está longe. Quando chegou na família, é que muitas pessoas levaram a sério. Tem crianças passando fome, seja na África ou seja no teu bairro ali. Elas, não é eu, não é minha família, não são meus filhos. É essa indiferença, essa insensibilidade, isso é o contrário da compaixão. A alegoria evangélica que o Mestre Jesus fez das sementes que caíram ao longo do caminho, entre os espinhos e sobre pedregulhos, nos faz recordar os relacionamentos que não germinam, sufocados pela frieza e pela superficialidade que frequentemente existem entre os seres humanos. Por exemplo, não tem pessoas que a gente conversa, é da nossa convivência. Aí a gente fala alguma coisa, a gente se abre para alguma situação, a gente fala alguma coisa, e o que essa pessoa fala? Ela não fala nada. Ela não te diz nada, não te responde nada, ela simplesmente te responde com uma situação dela, com um problema dela, e fica aquela coisa, tu falou alguma coisa e esperando talvez, né, um olhar, um puxa vida, né, alguma resposta, alguma coisa. E ela te responde com outro problema dela. Não tem situações assim? É como se a semente, aquilo que a gente falou, caísse em espinhos. Não tem também aquelas pessoas que a gente fala um problema, conta alguma situação e ela olha para ti e diz: mas se tu não tivesse feito isso, não teria acontecido. Mas eu te avisei. Se tu não tivesse feito tal coisa, não teria acontecido isso. Se tu tivesse na tua, não teria acontecido aquilo. É uma indiferença, uma insensibilidade que é como se caíssem em pedras o que a gente falou. E não tem aquelas pessoas que a gente às vezes nem fala. Às vezes ela nos olha, às vezes ela diz: tu não tá bem, tu tá diferente. Não tem?
são essas pessoas do terreno fértil, ou a gente começa a falar alguma coisa e ela já está ali atenta, se coloca à disposição. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros, e dessa forma reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. É isso, é um pouquinho do que o autor traz no livro sobre a compaixão que a gente está trazendo aqui. E a gente também tem que se colocar em duas perspectivas. Da pessoa, uma situação é a gente precisar de ajuda, precisar conversar e esperar a compaixão do outro, como a gente falou aqui nesse slide. E a outra situação é eu ter compaixão pelo problema dos outros também. Né? Eu posso estar aqui, não, tem pessoas assim, sim, que não têm compaixão comigo, não tiveram na ocasião tal, tá, mas e eu? Eu tenho compaixão com as pessoas também? As pessoas que me procuram para conversar, que convivem comigo, eu tenho esse olhar de perceber que as pessoas não estão bem, eu vou lá e converso, me coloco à disposição, dou um abraço, agora não pode abraçar, né? Mas, e quando dava, eu abraçava? Eu também? Então, são dois pontos que a gente tem que analisar. A compaixão das pessoas para com a gente e a nossa compaixão para com os outros. Será que a gente tem compaixão com a dor dos outros ou a gente fica distribuindo receitinha? Faz isso que deu certo, faz aquilo. Não, mas eu acho que ela tá com muito tempo, ela tá com essa depressão aí. Vamos refletir e vamos fazer brotar essa compaixão que todos nós temos. A gente só precisa olhar para ela e deixar ela vir à tona, deixar ela desabrochar. Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.